Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar 2 João, capítulo 1, verso 7. Vamos continuar a estudar, né? Esse verso diz, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Bom, queridos, na lição de ontem nós vimos, né, essa questão dos enganadores que têm saído pelo mundo. Né, falsos profetas, falsos mestres, e que por causa deles, né, como foi previsto, como a Bíblia nos instrui, nos ensina, né, é blasfemado o caminho da verdade. Isso é muito importante que nós sabemos para nos precaver e também, queridos, para que a gente não se escandalize. Né, porque há muitas pessoas que se escandalizam, mas não, queridos, isso já foi previsto, Jesus já nos alertou que seria assim. Então, se é assim, o que nós fazemos? Primeiro, não damos apoio aos enganadores e vamos apoiar aqueles que estão ensinando a verdade. Né? Porque se existe milhares apoiando os enganadores, eles só vão ser vencidos se nós começarmos a apoiar aqueles que estão falando a verdade, para que essa verdade assuma o posto de preponderância na mensagem que é pregada no nosso país e por toda a terra. Então, meus amados, não se escandalize, pelo contrário, apoie as igrejas, né, os pregadores que estão ensinando a verdade. Nós vimos também que esses enganadores, eles vêm disfarçados de ovelhas. Eles sempre vêm disfarçados, eles não se mostram, pelo contrário, é por isso que são enganadores. E nós vimos também que Jesus nos ensinou que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios, não realizamos milagres. E ele diz que ele dirá a essas pessoas, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então você analisa quais são, né, os falsos mestres, analisando o quê? Se eles fazem milagres, se eles profetizam, se eles expulsam demônio? Não. Isso não é sinal de absolutamente nada relativo ao cristão. Pode ser uma manifestação sobrenatural, sim, mas o sobrenatural a gente sabe que existe o lado da luz e o lado das trevas. Então, o que nós devemos buscar é o que a pessoa está ensinando, se está de acordo com o Novo Testamento e se a pessoa pratica, né, a bondade, o amor, etc. Em Colossenses capítulo 2, verso 8, por exemplo, o apóstolo Paulo nos diz, olha, tenham cuidado, por favor, tenham cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, esses falsos ensinos, eles são de acordo com os rudimentos do mundo, com os princípios do mundo, né, com os desejos e vontades do mundo e não segundo Cristo. O que é um exemplo de rudimento do mundo, né, queridos? Por exemplo, o próprio Jesus nos ensina, acautelai-vos, ou seja, tenham cuidado, e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que possui. Esse é o ensino do Evangelho. Nos guardar da cobiça, porque não é isso que faz do ser humano, não é isso que dá felicidade ao ser humano, não é isso, não deve ser o propósito da vida de ninguém. Agora, se você vê algo diferente disso, pelo contrário, te ensinando a cobiçar, te ensinando a correr atrás, e fazer a sua vida, o tema da sua vida esse, bom, já está diferente das Escrituras, está de acordo com os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, isso é um ensino falso. Certa vez, queridos, numa pregação na nossa igreja, eu falei palavras semelhantes a essas que eu digo agora. Olha, se você é filho de Deus, você dá ordem para a sua situação difícil. Se você é filho de Deus, você dá uma ordem para a sua situação difícil e ela vai mudar pelo poder da sua palavra. E mais, se você é filho de Deus, você pode fechar um negócio, você pode ir atrás do seu sonho, porque Deus é obrigado a te proteger.
Naquele negócio ele vai te proteger, você não vai falir. Você pode ir de cabeça, você pode mergulhar, porque Deus é obrigado a te proteger, porque você é filho dele. Essas palavras, queridos, que eu falei a título de exemplo numa pregação, são exatamente as palavras de Satanás, do diabo, lá na tentação no deserto, em Mateus capítulo 4. Ou seja, esse tipo de pregação são exatamente as palavras do diabo que ele falou com Jesus. Pode ler lá em Mateus capítulo 4, no verso 3 ele diz, olha, se você é filho de Deus, o diabo falando para Jesus, mande que essas pedras se transformem em pães. Quantas vezes as pessoas ensinam isso, né? Olha, declara, determina, né, que essa sua situação se transforme de pedra em pão. E Jesus falou, olha, não é só de pão que vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. O problema que muitas vezes se ensina que a palavra, os ensinos, a sabedoria de Deus, né, a presença de Deus, a riqueza das Escrituras, o crescimento no amor, o crescimento da fé, isso não alimenta, né? Você precisa da sua vida totalmente transformada e perfeita. Não, não é assim, queridos. E no verso 6 ele diz, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Então, o diabo está falando, não pode se jogar daqui de cima, que Deus vai te proteger. Da mesma forma, tipo, você acha que pode entrar num determinado negócio, né, sem pensar, sem pesar os prós e os contras, sem usar de sabedoria, de bom senso, e Deus é obrigado a te proteger. Olha, você administra mal os seus recursos, né, suas finanças, sua empresa, e Deus é obrigado a te guardar? Não, meu amado, não é. E veja que Satanás, no caso, estava citando as Escrituras, ele estava citando a Bíblia. E não era um trecho desconhecido, um trecho obscuro, não, ele estava citando o Salmo 91. Salmo 91. Então ele falou, olha Jesus, você não acredita nas Escrituras? Então faça conforme o Salmo 91 ensina. Mas o que Jesus diz? Mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então você não pode tentar a Deus. Não, eu vou mergulhar aqui nessa direção, nesse caminho, sem pensar direito, mas porque Deus é obrigado a me guardar. Não, ele não é obrigado a nada. Não tente a Deus. Então, queridos, não é apenas citar um versículo isolado que está num canto da Bíblia. Não, você tem que analisar o que também está escrito. Que também está escrito. Então, se alguém começa a citar um monte de versículo de prosperidade, olha, porque Deus quer te fazer rico, porque você é filho dele, etc, etc. Sim, mas também está escrito, acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que possui. Não acumuleis para vós outros tesouros no céu, tesouros na terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem destrói, onde o ladrão rouba. Não podeis servir a dois senhores, porque não pode servires a Deus e ao dinheiro. Então, por isso que precisamos conhecer as Escrituras, para saber o que também está escrito. Queridos, existem dois trechos no Antigo Testamento que nos dão alguns princípios sobre como lidar com falsos ensinos, falsos profetas, que está lá em Deuteronômio 13 e Deuteronômio 18. Deuteronômio 13 diz, olha, se uma pessoa se dizer um homem de Deus e lhes anunciar, lhes revelar alguma coisa, e aquela coisa acontecer exatamente como ele previu, exatamente, porém, ele lhes ensina um caminho diferente do caminho de Deus, seja esse homem considerado amaldiçoado. Esse homem não provém de Deus, porque te revelou uma coisa, profetizou alguma coisa, porém, está querendo te levar para um caminho diferente do das Escrituras, ele não provém de Deus. Isso é Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio capítulo 18 diz que se um profeta proclamar algo em nome do Senhor e não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor.
É simples assim. Se qualquer coisa que ele fala não se cumprir, pronto, ele já é falso. Porque o que acontece? Muitos soltam 1000 profecias para todo lado. Claro, estatisticamente falando, se a pessoa sai disparando um monte de coisa, algumas ele vai acertar. Ele tem que ser muito ruim de percepção para não conseguir acertar algumas. Então, se de 1000 ele acerta 10, quais que ele vai divulgar? Vai divulgar justamente as 10 que ele acertou. Só que a Bíblia nos diz que se ele erra uma, é porque esse homem já merece, lá na lei do Antigo Testamento era a morte. Então não passava da primeira errada. E ainda, lá em Deuteronômio nos diz, aquele profeta falou com presunção. Então, queridos, vamos ter muito, mas muito cuidado com essas coisas. Jeremias capítulo 14, verso 14, o próprio Deus diz, os profetas, ali da época, haviam muitos falsos, os profetas profetizam mentiras em meu nome, não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Então, queridos, isso existe demais, existe por todo o tempo da humanidade. Então, a gente precisa ser bem cuidadoso com essas coisas. Em Mateus 24, algo que eu já citei, importante relembrar isso, o próprio Jesus diz, olha, surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas, de modo que, se possível fosse, enganariam até os próprios escolhidos. E aí Jesus diz, eis que eu lhes anunciei antes que aconteça. Antes que aconteça. Então, eles vão realizar sinais e maravilhas, grandes sinais e maravilhas. Isso não dá prova alguma de que aquela pessoa é de Deus. Nenhuma, queridos. Você tem que ver o ensino e ver o caráter dessa pessoa. Em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo nos dá uma das mensagens mais fortes, quando ele diz, olha, porque os tais, veja, na época dos apóstolos, queridos, veja como é grave isso. Imaginem hoje, tão distante, né? Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, o que ele está falando? O próprio diabo, ele se disfarça de anjo. Da mesma forma, os ministros do diabo, eles vão se disfarçar de ministros da justiça. Eles se disfarçam, queridos. Então a gente tem que ter cuidado, mesmo com um anjo que aparece na sua frente, porque pode ser o próprio Satanás, dependendo do que ele falar, do ensino que vier. Então, o que a gente precisa é crescer. Em Efésios 4, o apóstolo Paulo diz, olha, nós não sejamos mais meninos, jogados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Então, que eles vão ser pessoas sábias, pessoas cuidadosas, vigilantes, sabendo que o mal fala com palavras doces, com palavras elogiosas, lisonjas. E vamos ter cuidado, que basta comparar com o Novo Testamento. Quem ensina de acordo com Cristo e anda com o caráter de Cristo, esses vocês podem confiar. De outro modo, queridos, se não é dessa forma, não confie, não vá atrás, não apoie, não siga. É simples assim. Vamos apoiar aqueles que lutam pela verdade, vamos nós também lutar pela verdade. E para isso, nós precisamos distinguir, a verdade do erro, para não sermos levados de um lado para o outro como meninos, como crianças. Vamos ser sábios, vamos ser pessoas que seguem a verdade, porque dessa forma não seremos enganados, nem apoiaremos aqueles que estão enganando, ok, meus queridos? Isso é muito sério, por isso que há tantos versículos falando sobre isso. Quem dera não houvesse isso, quem dera eu não precisasse gastar esse tempo aqui falando sobre isso. Mas, infelizmente, essa é a realidade do mundo, realidade espiritual, realidade de enganadores, de pessoas que querem fazer negócios com a fé.
falsos apóstolos, falsos maus obreiros, sempre houve isso, queridos. Então que a gente possa se guardar e apoiar, né, a verdade onde ela está. Ok, meus amados? Que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.